isso, eu tenho que colocar o comentário, deixa que, na verdade, não é um documentário, né? Não deixa de ser um documentário. É uma reportagem falando aí do período da ditadura militar, essas coisas todas. Então, deixa eu iniciar esse assunto, e eu escolhi essa reportagem porque ela mostra aí de qual era a realidade no momento em que o regime militar foi implantado, tá? Então, prestem bastante atenção. É uma coisinha curta, tá? Eu procurei algo curto, para não ficar aquela coisa tão cansativa. E separei também os slides para eu poder explicar sobre a ditadura militar. E uma coisa que eu adoro, que é o Quer Que Desenhe, né? O Descomplica, também falando aí do regime militar, tá? Então, vamos sair para a reportagem? Calma aí, deixa eu ver aonde que eu separei. Acho que está ali em cima. É tanta janelinha com as coisas separadas, que tem hora que eu fico perdidinha. Aqui, ó, tá? Que é a reportagem que fala aí sobre os 50 anos, né, do golpe da ditadura militar. Tá todo mundo vendo? Vou aumentar, antes de eu começar. Tá dando para ver. Sim? Ó, se o som estiver muito alto, me avisa, hein? Porque eu sempre acho que... Sempre abaixo, porque eu sou meio surda. Então, ó, vamos embora, hein? Do dia 1º de abril de 1964, o presidente João Goulart tentou evitar que os militares assumissem o poder. Sem sucesso, ele acabou partindo para o exílio do Uruguai. Que você vai ver uma reportagem especial sobre os 50 anos do golpe. A recém-inaugurada capital federal amanheceu calma e vazia. As únicas notícias chegavam pelo rádio, que transmitia a tentativa de tomada de poder pelos militares. A nação toda já está bastante alertada sobre as forças que agora estão tentando subverter o regime democrático, à luz do qual temos feito a evolução pacífica e cristã de nossa pátria. Fiel aos princípios legalistas que imprimo a as diretrizes, agirei com a máxima energia contra os sublevados, alertando-os antes, para que não se deixem enganar por falsos defensores da democracia que os estão conduzindo para uma verdadeira luta entre irmãos. O presidente João Goulart ainda estava no Rio de Janeiro, tentando construir uma resistência ao golpe que parecia iminente. No início da tarde, trabalhadores e estudantes começaram uma mobilização frente ao Teatro Nacional de Brasília. Mais ou menos estudantes e operários, uns 10 mil, esperando, porque havia promessa que o Darcy Ribeiro, que era o chefe do gabinete civil, o general Fico, que era o comandante daqui, iria entregar armas para a população resistir. Então, os operários estudantes e a população ficaram em frente ao Teatro Nacional e esperando a arma que nunca chegou. No fim do dia 1º de abril de 1964, Jango decidiu voltar para Brasília e os militares ainda fiéis ao seu governo. O que ele não sabia é que no Congresso Nacional já estava tudo pronto para tirá-lo da presidência. Da impossibilidade de resistir ao golpe, Jango partiu para o Rio Grande do Sul. No mesmo dia, o Congresso fez uma sessão conjunta da Câmara e do Senado, que seguiu pela madrugada. O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala. O então ministro-chefe da Casa Civil, Darcy Ribeiro, leu uma mensagem de Jango que foi ignorada. O senhor presidente da República incumbiu-me de comunicar a excelência que, em virtude dos acontecimentos nacionais das últimas horas, para preservar de esbulho criminoso o mandato que o povo lhe conferiu, investindo na chefia do Poder Executivo, decidiu viajar para o Rio Grande do Sul. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Eu tinha, na época, em 64 anos. Decolamos num avião às pressas, dormimos uma noite numa fazenda no Rio Grande do Sul. Os empregados estavam armados e tal, para defender e tal, porque o Exército já estava procurando algumas unidades que já estavam rebeladas no Rio Grande do Sul. E no outro dia, o avião grande da Presidência da República foi embora
e de manhã chegou um aviãozinho pequeno que nos levou até o Uruguai com o piloto particular do pai naquele dia. Em dia 2 de abril, os líderes contrários à intervenção militar já percebiam que não tinham muito o que fazer, e, inclusive os que estavam dispostos, teve gente que foi, principalmente ao Rio de Janeiro, teve gente que foi com arma para a rua, sobretudo estudantes, né, levaram revólver, foram algumas manifestações na Cinelândia, e também para dentro do prédio da UNE, da União dos Estudantes, no bairro Flamengo, tinha gente armada lá dentro, achando que ia resistir, mas quando viram o quadro, ficou evidente que não havia como. Jango provavelmente dispunha de mais informações na época, fizeram com que ele não demonstrasse tanta disposição em resistir. E diante da postura dos norte-americanos de apoio ideológico ao lado golpista, ele considerou ser mais prudente não resistir, porque poderia causar mortes. Peraí. Ver se o próximo. Se é a continuação. A TV Senado exibe nesta semana uma série especial sobre os 50 anos. Depois você manda isso no chat, por favor, o link. Não entendi. Depois você manda o link, coloca o link no chat, por favor. Ah, tá reportagem? Coloco. Peraí, calma aí. Eu ia ver se essa continuação que eu coloquei, que eu permiti, se ela ia acrescentar algo de novo, além do que eu mostrei para vocês. Mas, espera aí, deixa eu só ver um instantinho aqui. Não dá para botar agora, senão vai atrapalhar o nosso som. Deixa eu pegar aqui o link e vou botar para vocês. Espera aí. Além dessa reportagem, né, ela faz uma sequência de uma série de continuações sobre esse dia aí da implantação do regime militar. Como eu falei para vocês, uma das justificativas da implantação coloquei no chat, da implantação do regime militar, né, da implantação do governo militar, foi a proteção, né, com relação à democracia, né? Essa era a justificativa, essa foi a justificativa utilizada naquele período, né? Falava-se muito que João Goulart era uma ameaça, né, para a democracia. E também a questão que eu falei para vocês, da falta de organização do governo, né, por conta das passeatas de manifestações contra esse governo. Então, os militares colocaram aí, né, como justificativa, como palavra, que eles iriam organizar a casa, né, colocar ordem no Brasil, restabelecer a economia, diminuir a inflação e proteger a democracia brasileira. Então, eu vou mostrar para vocês agora os slides referente a esse período da ditadura militar. Vocês vão conhecer quais foram os governos desse período, quais são os pontos importantes de cada governo, tá? Então, olha só, deixa eu fazer a exposição do slide. Qualquer coisa depois, eu vou dar uma olhadinha naquela continuação da reportagem para ver se ela vai trazer algo novo aí, além do que foi falado nessa primeira que nós vimos, tá? Para não ficar algo repetitivo. Olha, tá todo mundo aí visualizando? Então, ó, temos aí o seguinte, ditadura militar, 1964, que foi o início aí da implantação do regime militar, e durou 21 anos, ela foi até 1985. Todo mundo vendo aí direitinho, crianças? Fala para mim aí. Sim? Tá. Então, ó, prestem atenção. Aqui nós estamos vendo uma imagem referente aí, né, ao protesto, ao movimento, né, das camadas populares contra a ditadura, né, contra o regime militar, contra a repressão. Golpe militar de 64. O que foi o regime militar? Podemos definir a ditadura militar como sendo o período da política brasileira em que os militares governaram o Brasil. Esta época vai de 1964
a 1985. Caracterizou-se pela falta de democracia, supressão de direitos constitucionais, censura, perseguição política e repressão aos que eram contra o regime militar. Novas imagens, meu Deus, referente aí ao protesto de populares contra a implantação do regime militar. E aqui a imagem do nosso primeiro presidente aí militar no poder, tá? O governo de Castelo Branco. Castelo Branco ficou no poder no período de 1964 até 1967. Ele foi o primeiro militar, né, governando pós-ditadura, pós a implantação da ditadura. Então, Humberto Castelo Branco era um cearense, foi um dos líderes do golpe geral transferido para a reserva no posto de Marechal. Durante seu governo, que foi de 64 a 67, instituiu o Serviço Nacional de Informações, o SNI, criou o Banco Central e o Banco Nacional de Habitação, o BNH. Aqui nós estamos vendo a imagem, né, do Castelo Branco, o primeiro presidente militar. Antes de eu ir para o próximo presidente, deixa eu voltar aqui, tá? Então, olha só. No governo de Castelo Branco, entrou para ilegalidade a UNE, tá? Que era a União Nacional dos Estudantes, um movimento contra o regime militar, teve que se tornar, esse movimento estudantil teve que se tornar ilegal no período do governo de Castelo Branco, né? Nesse período aí pós-implantação da ditadura. Como vocês viram aí, foi criado o SNI, o Serviço Nacional de Inteligência. Esse Serviço Nacional de Inteligência servia aí como diversos fatores, mas um deles para fiscalizar, né, os opositores do regime, todo esse movimento contrário ao regime militar, e foi institucionado, foi criado no governo de Castelo Branco os atos institucionais, tá? O AI-1, o AI-2, o AI-1, que era o poder político dos militares, fazia instituído isso, o AI-2, né, que só dava direito aí ao bipartidarismo, aos 2 partidos políticos, o AI-3, que promoveu as eleições indiretas, o AI-4, que promulgou aí a nova Constituição de acordo aí com o regime militar. Após o período de Castelo Branco no poder, nós tivemos o governo de Costa e Silva, lembrando, né, que esses presidentes eram colocados aí no governo militar, sob o comando do Brasil, através de eleições indiretas, tá? Eleições entre eles. Então, vamos lá. Costa e Silva ficou de 67 até 69 na presidência da República. Foi Marechal Costa e Silva, era um gaúcho, assumiu o poder com planos de restabelecer a democracia, mas passou a ser visto como um inimigo pela linha dura. Era nacionalista e decretou o ato institucional número 5, o AI-5, que lhe deu poderes para fechar o Congresso, caçar políticos e institucionar a repressão. Costa e Silva, ele tinha uma postura de linha dura, né, de severo, instituído, como nós vimos aí, o ato institucional número 5, que foi o mais severo aí do período militar, que realizou, né, criou aí, foi estabelecido no AI-5 a suspensão dos direitos políticos e civis e também dava plenos poderes ao presidente militar. Houve, nesse período, grande censura e tortura, e em 68 nós tivemos aí uma reação dos populares contra aí o regime militar, né, uma grande reação, que foram greves, manifestações, luta armada, tá? Vamos para o próximo. Aqui vocês estão vendo mais uma imagem do Costa e Silva. Depois do Costa e Silva, nós tivemos aí uma junta militar, tá? Doente, Costa e Silva foi substituído por uma junta militar formada pelos ministros Aurélio de Lira Tavares, do Exército, Augusto Rademacher, da Marinha, e Márcio de Souza e Melo, da Aeronáutica. Essa junta ficou estabelecida no poder até o próximo presidente militar, que foi o Médici, tá? O Médici,
Ele ficou no governo de 69 a 1974. O general Emílio Médici era gaúcho, foi presidente durante o período de maior repressão da ditadura militar, com tortura e morte de opositores, censura à imprensa e cerceamento das liberdades individuais, limitação da liberdade individual e de pensamento também. Adotou os slogans. Professora, Oi? desculpa atrapalhar, mas foi nessa época que, tipo, o Lula apareceu, que tava fazendo um negócio lá de... Ele era das pessoas que era contra, eu acho, né? O Lula, nessa época, também vinha ganhando destaque, porque ele fazia parte aí do movimento operário, tá? Contra o regime militar. Foi ele que fundou até o PT nessa época, né? Não entendi. Foi ele que fundou o PT nessa época, né? Junto com outras pessoas. Aham, Foi algo assim, tipo. foi também. Isso também, essa informação correta. Então, ó, o Médici, ele adotou os slogans: este é um país que vai para frente, e Brasil ame ou deixe. Seu mandato foi marcado por um milagre econômico, que mais tarde se revelaria uma ilusão. Então, olha só, o Médici, ele também era um militar linha dura, como vocês viram aí, foi no seu governo que houve aí um milagre econômico, né, o crescimento econômico e a estabilidade da inflação. Também no seu governo foi feito obras faraônicas, né, obras para poder mostrar à população, para poder mostrar para o povo brasileiro que, né, no decorrer do governo militar, nós estávamos aí realizando um crescimento, né, do Brasil. Só que com isso, houve aí o crescimento de endividamento, de inflação, desigualdade social, tá? E o Médici, como foi lido aqui nesses slogans, né, ele fazia aí o ufanismo. O que quer dizer isso, né? O orgulho exacerbado, né, o orgulho exagerado, ou sem limites, né, pelo país todo. Então, ele tentava elevar, né, o regime político-militar com esses slogans, né? Ele fazia uma propaganda positiva de crescimento econômico, além disso também de organização, né, do Brasil e do governo, por conta aí do regime militar, por conta da ditadura implantada, tá? Aqui, ó, esse slogan, eu não separei, depois eu vou até separar a charge, né, que mostra muito bem esse slogan, né, Brasil ame ou deixe, né? Então, esse slogan, ele praticamente, entre linhas aí, ele queria dizer o quê, né? Ou você seguir as regras do regime militar, né, você ama aí o seu governo e segue o que é estabelecido, ou você deixa, né, ou você aí é exilado, né, pedido aí para se retirar. Então, ó, continuando. O milagre econômico coincide aí, nós temos aí a participação do Brasil na Copa, né, o que acontece aí, o Brasil vence essa Copa, e aí isso também é utilizado como uma propaganda positiva do regime militar. Próximo governo, depois do Médici, vem o Geisel, tá? O governo do Geisel fica de 74 até 1979. Então, ó, general Ernesto Geisel era um gaúcho e trouxe de volta ao poder o general Couto e Silva. E juntos articularam um projeto de abertura lenta, gradual e segura. Abertura política, tá? A volta aí da redemocratização, só que de forma lenta, gradual e segura. Uma indefinida democracia relativa. Mas a crise econômica e a reação da turma, né, que era a linha dura do Exército, colocaria permanentemente em xeque os planos de distensão imaginados por Geisel e Colbert. O presidente fechou o Congresso em abril de 1977. E também foi no governo Geisel que nós tivemos aí o fim do AI-5, tá? O ato institucional número 5, que dava aí plenos poderes ao presidente militar. E também caçava mandatos, né, de civis e de políticos contra aí o regime militar. Mais aqui uma vez uma imagem, né, uma fotografia. E agora o governo de Figueiredo, tá? Que foi de 79 até 85,
fechando aí o regime militar. General João Batista Figueiredo era carioca, chegou ao poder depois de chefiar o SNI, foi o último presidente do regime militar. Figueiredo teve a missão de concretizar a abertura iniciada por Ernesto Geisel e assinou a lei de anistia, né, que perdoava aí os presos políticos em agosto de 1979, o que permitiu a volta ao país de políticos exilados pelo governo militar, de todos aqueles que tinham aí, na visão do governo militar, feito algo contra o regime, tá? Bem, o Figueiredo, ele fecha aí, né, ele dá fim, de fato, a atos institucionais, principalmente o ato institucional número 2, e volta aí, né, o partidarismo, volta aí a diversidade de partidos políticos, que o ato institucional só tinha aí concretizado, estabelecido o bipartidarismo. Realiza a lei da anistia, e nós temos também no governo Geisel o movimento Diretas Já, né, que foi o movimento que defendia aí a volta, né, das eleições para presidente da República, tá? Vamos ver aqui o nosso próximo. Redemocratização e a campanha pela Diretas Já, foi o que eu acabei de falar para vocês, né? Foi uma campanha pedindo aí a volta da votação das eleições para presidente. Nos últimos anos do governo militar, o Brasil apresenta vários problemas. A inflação é alta e a recessão também. Enquanto isso, a oposição ganha terreno com o surgimento de novos partidos e com o fortalecimento dos sindicatos. Em 1984, políticos de oposição, artistas, jogadores de futebol e milhões de brasileiros participam do movimento das Diretas Já. O movimento era favorável à aprovação da emenda Dante de Oliveira, que garantiria eleições diretas para presidente naquele ano. Para esse povo, a emenda não foi aprovada pela Câmara dos Deputados. Então, ainda não foi dessa vez que nós teríamos as eleições, tá? Aqui nós estamos vendo aqui, inclusive, ó, que você falou, Rian, tá vendo? O Lula aqui embaixo, tá? Eu quero votar para presidente, né? Vocês estão vendo aí uma fotografia. E aqui, se eu não me engano, é o Fernando Henrique Cardoso, ó. Vocês estão vendo aí uma fotografia referente, né, a essa reivindicação de voto. Foi aí, de voto para presidente. E aqui, né, imagens desse período da ditadura, né, que é a censura, tortura e morte no período do regime da ditadura militar. Vocês estão vendo aqui, ó, nesse cantinho, a fotografia de um jornalista que foi preso, né, ele era um opositor do regime militar, ele foi preso e ele foi encontrado assim, ó, morto, né? Foi dito, na época, que ele se enforcou, tá? Que ele se matou. Mas ficou uma coisa, assim, muito mal explicada, né? Na verdade, até que está fazendo a denúncia, ó, que ele foi assassinado por torturadores, tá? Que não foi um suicídio. E aqui, vocês estão visualizando outras imagens que fizeram parte desse momento da ditadura militar. Eu tinha visto, crianças, várias imagens, depois eu vou procurar qual foi o link que eu vi isso, que mostram fotografias desse período, tá? Então, ó, vamos lá. Departamento de... Oi, meu amor. Essa época aí destruiu mais o Brasil do que consertou. Então, é uma época muito polêmica, né? Muito polêmica mesmo. Nós tivemos períodos, né, do governo militar que, de fato, a recuperação econômica. Nós tivemos realmente uma fiscalização, né, um trabalho da polícia severa na rua, índice baixo, criminalidade, essas questões, mas nós tivemos também o direito de reivindicar, o nosso direito de expor opinião, tirados, né? Não era possível você fazer nenhuma reivindicação, você expor nada ao contrário do governo. Você era punido. Não podia criticar. Fala, Rian.
Não, eu falei que você não podia criticar o governo, você podia Não, nenhum. podia dar uma opinião. É isso, de forma alguma você podia ser contrário, assim, expor, né, seu posicionamento contrário. A gente, hoje em dia, principalmente, né, a gente tem muitas posições, né, a favor do período da ditadura militar, como também temos opiniões contra, né. Por exemplo, se eu vou falar assim, se a gente conversar com as pessoas, né, no caso de vocês, seus avós, mais velhos, seus bisavós, muitos vão falar, vão defender que gostam da ditadura, que não sofreram tanto, que não vivenciaram a questão de perseguição, nessa questão de uma pessoa ser presa e sumir, né? Teve aí milhares de casos, né? Mas por quê? Porque eram pessoas que não tinham um posicionamento contrário, né? Não, eram pessoas que não faziam parte de nenhum movimento contrário ao governo, tá? Também temos pessoas que né? Que perderam familiares, que perderam amigos, quando estavam participando de algum protesto contra o governo, tá? Então, vamos ver aqui o que é o DOP, tá? Departamento de Ordem Política e Social. O DOPS, ele foi criado em 30 de dezembro de 1964, provavelmente a data está errada. Foi um órgão do governo brasileiro, utilizado principalmente durante o Estado Novo. Não, também já foi lá de trás, desculpa, tá? Estado Novo. Já foi criado lá no período de Vargas, que também foi uma ditadura bagunista, nós vimos isso muito bem, né? E mais tarde, na ditadura militar, porque o DOPS, no caso, lá no Estado Novo, não era muito bem esse termo, né? Era o DIP, né? E mais tarde, na ditadura militar, em 1964, cujo objetivo era controlar e reprimir movimentos políticos e sociais contrários ao regime no poder. Quero descer essa sardinha. Espera aí, criança, deixa eu ver se eu consigo descer a tarde. O órgão que tinha a função de assegurar e disciplinar a ordem militar no país. Foi instituído em 17 de abril, na Lei 2004, que tratava de reorganizar a Polícia do Estado. O DOPS, né, assim também como o DIP, né, ele tinha aí também uma função de organização da sociedade, fazer, de certa maneira, uma propaganda positiva do governo, além disso, né, ficar aí atentos, né, aos opositores desse governo. Na imagem aí, né, fim, as prisões, torturas e assassinatos, para você, muitas pessoas foram empregadas nesses movimentos, né, sumiram nesses movimentos contra o governo. Existem vários filmes que tratam a respeito disso, inclusive tem um que eu passei, eu acho que ano passado, se eu não me engano, o dia que meus pais saíram de férias, creio eu que o nome do filme é esse. Bem bacana, tá? Quem puder assistir, é muito legal. Mostra bem essa questão do regime militar, que são os movimentos populares, reivindicações da população contra o regime. E aqui, né, nós temos aí essa imagem, que é uma imagem também muito utilizada, que mostra aí, né, a censura da imprensa, a censura dos populares. Paula. Ui, abri a câmera. Fala. Tá passando uma série na Globo da Hebe Camargo, e tem lá um momento da vida dela que ela não consegue fazer as gravações porque ela tá na ditadura. Ela é muito censurada. Isso aí. Isso aconteceu muito, tá? E essa imagem tem tudo a ver com isso. Essa censura aqui, a imagem, ela relata isso, a censura, né? Você nada pode ver e muito menos falar, né? Então, existia muito essa questão de censura de novela, de censura de como você falou, de programas, né? Ao vivo. Deixa eu ver se eu acho. Eu não vou achar. Ai, caramba. Eu não vou achar agora, assim, correndo. Deixa eu parar aqui de apresentar. Oi, Joana! Eu não vou achar assim. Olá. Olá, meu amor. Eu vi um videozinho que tem até uma musiquinha mostrando imagens do período do regime militar. Provavelmente eu não vou achar agora, né? Mas deixa eu ver se eu acho.
mas eu guardo para semana que vem. O trailer, peraí, do filme que eu falei para vocês, rapidão, tá? Calma aí, tem que ter que eu digito catando milho. Peraí. Se eu acho, pelo menos o trailer, tá para vocês. Mas se eu não achar, eu coloco, semana que vem eu separo e mostro para vocês. Aqui, ó, eu odeio procurar as coisas assim, eu gosto de procurar tudo antes, com calma, porque aí eu mostro exatamente o que eu acho interessante. Mas, espera aí, calma aí. Deixa eu ver se eu acho aqui um bacana. Qualquer coisa eu mostro... Professora? Oi. Eu não lembro se foi nessa época, mas eu acho que eles até assassinaram algum político, né, que tava no hospital, a Globo até pegou o momento. Tô vendo certinho Foi Carmen que falou isso na sala, que uma repórter pegou na hora que aconteceu alguma coisa no hospital. Ah, é? que foi? Depois a gente vai ver certinho. Eu achei o dele. Deixa eu passar para vocês, que aí semana que vem a gente fala até mais sobre esse assunto, tá? Não vou fechar ele agora, não. Ó, peraí. Tomara que seja o trailer de um pedaço bacana do filme, porque... O filme é muito legal. Tá todo mundo vendo? Por enquanto tá vendo só um pretão, né? Ó, tá, hein? Aí. Ué, já botei, né? Mas cadê o som disso, gente? Ah, foi. Pai, estamos levando o Mauro, tá? Tem que ser hoje. Não tem jeito, pai. Tem que ser, tá? Filho, entende. A gente não tá indo porque a gente quer. Quando vocês vão voltar? O que você tá fazendo aqui? Eu vim ficar com meu avô. Deus deixou este menino na sua porta, ele deve saber o que está fazendo. É bom para não pegar resfriado. Aquele peixe de menino. Manda para o orfanato. Manda para o orfanato. Meu nome é Hannah. Quer vir comigo? Não posso. Fique tranquilo, os pais vão ligar. Quem é esse aí? Você aqui é meu amigo Mauro. Sou amigo do seu pai. Ele tá de férias. Oi? E aí, gente? Tem alguma coisa pra mim? Vem, Desce daí! Você sabe alguma coisa dos meus pais? Onde eles estão? Vai estar de férias, não é, irmão? Sei, férias. Ó, o trailer que eu achei não é tão atrativo quanto o filme, tá? O filme é muito bacana. Ele mostra esse período desses movimentos populares contra o regime, coincidindo aí com a Copa, né? E com a propaganda que o governo realizava aí de forma positiva, por conta também do sucesso do Brasil na Copa. Então, assim, é muito interessante a gente ver o filme até para entender como é que a população via o regime e como é que o regime também via a população, né? Porque viam também esses movimentos como desordeiros, né? Como movimentos que queriam criar e causar desordem no nosso país. Oi, quem está falando? Oi, Rian. Eu queria falar um negócio. Eu achei maneiro, tipo, a questão dos pais dele serem contra o
o governo. Tipo, mesmo tipo, não deixando claramente que eles eram contra o menino, tipo... Isso. Que dele ser uma criança, ele não ia entender direito a questão. Isso. Os pais deles eram contra o governo, faziam parte aí, né, de movimentos que iam às ruas, mesmo, se posicionavam, e eles precisavam fugir, porque eles foram descobertos, estavam sendo perseguidos, né, precisavam deixar esse menino de forma segura, né, com o avô, para que, né, eles pudessem ir retornar depois, um pouquinho mais à frente. Muitas pessoas exiladas nesse período, né? Então, assim, é muito bacana. Ou talvez nunca retornar, né? Ou então, talvez nunca retornar. Eu não vou falar o filme, não, para não tirar a curiosidade de vocês de assistirem. Se vocês puderem assistir, é muito legal. Não é um filme tão velho, é um filme, né, recente. Não é recente, mas, assim, deve ter uns 4 anos, mais ou menos. Quer dizer, não é um troço tão antigo. Então, isso é bem legal. E na semana que vem, a gente vai continuar esse assunto, aí eu vou apresentar para vocês essas fotografias, tá, que são muito, muito expostas nos livros de história do período da ditadura militar, e vou também fazer com vocês, vou mostrar para vocês o Descomplica. Vocês podem até se adiantar. O Descomplica, ele faz um resumo, né, ele faz os pontos importantes aí do regime militar, tá, lembrando aí os governos. Antes de fechar, criança, antes de encerrar, deixa eu passar aqui para vocês a atividade da semana, hein? Atividade de casa? Isso, de casa que já está... Não faz isso comigo não, Paula. Pelo amor de Cristo, Paula. Por favor, Paula. Para. Não, nem é drama, Paula. Tu não tá entendendo, não. Eu tô muito sobrecarregada. Vocês não estão... Gente, quarentena, tudo bem que a gente tá em casa, mas... Eu também tô sobrecarregada. É muito bebê. Mas eu vou passar pouquinho, só para não deixar isso aqui no esquecimento, tá? Para deixar que eu sou uma anja. Passa uma página à sua frente, que tem 2 perguntas. Vai ser pouquinha coisa, pouquinha, pode confiar. Anota aí para mim. Livro. Ai, meu Deus. Ai, Senhor. Ai, ai, ai. Olha, olhem. Ó, 296. Vou passar, calma. Não criamos pânico. 296, 296. Número 1, 2, número 1, 2 e 3. 296. Número 1, 2 e 3. E a 297, somente a número 5. Ai, que beleza. Ah, tão pouquinho. Vou repetir, hein? Ai, que fofa. Eu sou uma anja, eu tô falando, vocês não acreditam. Uma anja. É só para não ficar o assunto perdido, porque senão, ó, já sabe, né? Então, ó, livro, o módulo 3, tá? Não esquece disso não, hein? Módulo 3, página. Oh, caramba, calma aí que eu digitando, só Jesus na causa, hein? Página 296. Aí os números, só 1, 2 e 3, tá? Da 296, somente os números 1, 2 e 3. Aí depois, página 297, somente o número 5, tá? É só para fixar isso que nós acabamos de falar, tá bom? Pode deixar que depois, né, a gente vai trabalhar as outras páginas conforme a gente for aí falando mais do assunto, tá? Então, olha só, meus amores, semana que vem a gente continua esse assunto. Qualquer informação aí que vocês